Pode começar, mamãe. Deixa eu tirar isso aqui. Antes de entrar na aula propriamente dita, eu queria fazer aquela pergunta de sempre. Todos leram a matéria da apostila? Porque é um material muito rico, muito extenso também. Muita indicação boa de bibliografia. Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue fazer caber nesse pequeno tempo que temos aqui. Até quando eu estava preparando a aula, eu cheguei a desejar com todas as forças do meu coração que mais para frente o nosso grupo possa fazer um estudo, como nós estamos fazendo lá na Federação agora, estudando as epístolas de Paulo, uma por uma, versículo por versículo, e enriquecendo com os comentários de Emmanuel naqueles itens que ele sentiu serem mais importantes, né? Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, nós contamos com a boa vontade de vocês para abrir espaço aí no seu tempo e conseguir, apesar dos inúmeros compromissos, ampliar cada vez mais esse tempo para o estudo da doutrina. Hoje, a lição de Emmanuel, que nós acabamos de estudar, mostrou de uma forma muito clara, muito objetiva, a importância do tempo, como quando ele é bem usado, que ele pode ampliar os nossos horizontes, e quando nós estamos desinformados, ignorantes em relação à verdade, que a gente pode cair em grandes despenhadeiros materiais, morais e espirituais, né? Então, o estudo, meus queridos, é realmente muito importante. Pois bem, no roteiro 15, a nossa apostila começa com ligeiras referências à Epístola aos Gálatas. Eu nem coloquei aí de tão singelinho que é o pedaço. Né? Mas, enfim, vamos lembrar rapidamente o que é que está lá em relação aos Gálatas. Eles viviam na Galácia. O que era a Galácia? Era uma antiga província romana, ficava próximo de Ankara, na Turquia. E a tônica dessa epístola, como em todas as outras de Paulo, a preocupação maior, o objetivo maior, a síntese principal, era passar para os novos cristãos a importância da fé, ensinamentos que realmente reforçassem a estrutura da sua fé. Porque sem fé a gente sabe que as coisas não acontecem, né? E ele faz afirmações muito claras, muito explícitas em todas as epístolas, e nessa dos Gálatas, inclusive, que quando ele fala do Evangelho, ele está falando do que Jesus ensinou, ele não está falando por ele. Ele estudou a fundo o que Jesus ensinou, está passando para nós, num ato de amor, de generosidade, de fraternidade, os ensinamentos de Jesus. E eu faço questão que vocês pensem, quando Jesus falava, quando Jesus ensinava tudo aquilo, de que ele estava falando? A respeito de quê? De quem? Tudo que Jesus ensinou, isso nós já temos comentado com vocês em outras ocasiões, está diretamente relacionado com Deus e com a lei divina. Então, esses ensinamentos que chegaram até nós, muito especialmente através de Jesus, e depois foram reestudados e ampliados por Paulo, são abençoadas informações, abençoados recursos que vão nos ajudar a nos ligarmos cada vez mais, a sermos cada vez mais fiéis com Jesus. E
quando a gente estiver estudando qualquer uma dessas epístolas, nós não podemos fazer aquela leitura pensando só que era Jesus falando para 2000 anos atrás, para aqueles cristãos daquela época, que era Paulo ensinando para os novos cristãos que ele estava orientando. Não, cada versículo, cada conselho, cada colocação dessas é para nós. É preciso que a gente, a passo, na nossa reflexão da aula de hoje, vá fazendo essa atualização automática, né? Pois bem, Paulo fez esse trabalho das epístolas com tanto amor que ele, inclusive, acabou, ao longo do tempo, sendo considerado um verdadeiro traidor da lei mosaica, considerado pelos zelotes, pelos doutores da lei, né? De tanto que ele se deu, que ele se entregou a Jesus. E outra coisa importante para a gente lembrar nesse momento inicial da nossa aula é pensar como era difícil escrever naquela época. Eu até escolhi essa foto exatamente para a gente ver precariedade de papel, precariedade de caneta, precariedade de tinta, de lugares, de circunstâncias. Hoje, para a gente preparar uma aula em casa com computador, com bibliografia bonitinha, prontinha, ali do lado, é difícil? Imagine naquela época. Cada epístola dessa levava meses para ser escritas, às vezes anos. Então, que o nosso olhar seja ampliado no nível de carinho, de respeito em relação a esse trabalho. E abordando a dúvida que vocês ainda há pouco apresentaram, se é de Paulo, se não é de Paulo, é secundário. Vejam a nossa experiência aqui. Nós estamos todos focados no estudo da mensagem de Jesus, no estudo da doutrina. Qualquer um de nós que vier dar uma aula, que vier a escrever um artigo, um livro, vai estar falando diretamente relacionado com a fonte, né? Então, o recado continua o mesmo, a essência é a mesma, a lição é a mesma e deve ser acolhida com especial carinho. Passemos, então, para o próximo slide. A Epístola aos Efésios foi escrita em Roma, na primeira prisão de Paulo. Olha o desconforto aí, né? Entre 61 e 63. E a tônica dessa epístola era a preocupação intensa que Paulo tinha ao tomar conhecimento de que naqueles novos grupos cristãos estavam acontecendo inúmeras interferências. Interferências filosóficas e interferências religiosas, né? No cativeiro, ele escreveu muitas epístolas, escreveu também a dos Colossenses, escreveu a dos Filipenses, escreveu a epístola a Filemon. Isso tudo a gente vai ver mais devagarzinho lá para frente. E ele, um doutor da lei, um homem culto, disciplinado, habituado ao estudo, vocês imaginem como é que ele se colocava em cada momento para escrever essas cartas. As cartas são feitas com muita seriedade, eu coloquei aí, tom elevado e solene. Era um doutor da lei esclarecendo aos seus seguidores, né? Bom, a preocupação maior, não só nessa epístola, como nós vamos observar também nas outras, é essa interferência, essa influência da mentalidade pagã, porque ele estava falando para os gentios, e os gentios eram povos pagãos, eram povos que não conheciam de Deus, nunca tinham ouvido falar de Deus, eram politeístas, e, enfim, estavam
num patamar completamente diferente. Além dessas influências pagãs, outro grande perigo que se repete muitas vezes, e nós vamos ver isso nos slides seguintes, é a força da interferência dos judeus. E se Paulo não tivesse sido tão enérgico, tão objetivo e tão insistente nas suas reiteradas, nos seus reiterados avisos, com certeza o cristianismo teria se transformado num mix de religião, de cristianismo com judaísmo. Bom, mas o fato é que essas cartas são verdadeiras joias, sínteses muito especiais sobre Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e principalmente sobre a mensagem de amor que ele nos trouxe, né? E essa mensagem de amor que Paulo nos transfere, nos transmite nas suas epístolas com tanta seriedade, com tanta competência, sem dúvida nenhuma, é magnífico instrumento que vai nos ajudar, se nós soubermos usar, se nós soubermos levar a sério, será abençoado instrumento de redenção para cada um de nós, para a humanidade toda. Próximo slide, por favor. Essa epístola aos Efésios foi escrita na Ásia Menor, na Turquia, e esse grupo, essas novas igrejas cristãs foram fundadas na segunda e na terceira viagem missionária de Paulo. E ele, ao ensinar, ao passar os seus ensinamentos, ele passava não só de uma forma intelectual, ele passava com empolgação, com amor, de corpo e alma. Então, mente e coração trabalhando, querendo contagiar, entusiasmar os novos cristãos. E uma das frases mais famosas dele, que a gente conhece, que a gente respeita, é essa: depois de anos de estudo, de anos de convivência com o cristianismo, com a mensagem de Jesus, ele afirmava: não sou eu que vivo mais, é o Cristo que vive em mim. O homem velho que ele era deixou de existir e surgiu um novo homem, um cristão que vivia plenamente de acordo com os ensinamentos de Jesus. E isso é muito importante. Você não vai ficar? Que a gente traz no ouvido, porque eu tô fazendo detox de chumbo em você. O que é bem? Desculpa. Isso é muito importante a gente lembrar, porque é uma tendência inata na natureza humana de nos acomodarmos ao estabelecido, de não gostarmos de mudança. A gente está tão acostumado a viver, a se comportar, a agir, a falar de uma determinada maneira, que qualquer mudança que nos seja pedida, que nos seja aconselhada, ou mesmo exigida, a gente tem dificuldade, né? Por isso que Paulo insistia tanto e transmitia com todo esse calor, com toda essa emoção, o que ele sentia em relação ao cristianismo, porque ele queria de verdade despertar nos corações daqueles que os ouviam essa mesma emoção, essa mesma vontade de seguir a Jesus que ele sentia. Podemos passar para o próximo. Observando o trabalho de Paulo, a gente vê que uma das coisas que ele quer deixar bem claro também é que a igreja é uma só. A igreja no sentido de religião, religiosidade, né? Desses valores espirituais, dessa ligação
mística da criatura com o Criador. É a mesma para todas as criaturas nos 4 cantos da Terra. E por que é que ele tinha essa preocupação? Nós sabemos que os judeus se julgavam o povo eleito. Eles se achavam criaturas privilegiadas, eles se achavam superiores, eles desprezavam os samaritanos que viviam ali pertinho deles, com uma rotina quase que semelhante a deles. Imagine o desprezo que eles tinham pelos gentios. Então, o que Paulo queria ensinar, com toda essa empolgação, toda essa veemência, é que somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, todas as criaturas têm os mesmos direitos, e que essa mensagem de luz, de paz, amor e luz trazida por Jesus é direito de todas as criaturas. Não existe separação, não existe nenhum tipo de preconceito social, religioso, de qualquer ordem, que de alguma forma estabeleça qualquer fronteira, qualquer separação entre as criaturas. E essa frase dele explica bem isso, faz a gente entender direitinho. O cristianismo, os ensinamentos de Jesus, nos revelam o segredo divino da união de Deus, de Cristo e do homem. Eu fiz referência a gentios e anotei ali embaixo esse lembrete, porque eu não sei se todos vocês estão lembrando o significado de gentio. Gentio era o substantivo, na época, usado para designar qualquer povo ou qualquer nação que não fosse do povo judeu. Todos os outros eram gentios e eram desrespeitados de alguma forma, né? Podemos passar para o próximo. A outra coisa linda que a gente sente das epístolas de Paulo, nessa em especial, mas em todas elas, é que ele não só se preocupava em transmitir conhecimento, ele abria o seu coração e orava pelos seus pupilos. Ele conta, inclusive, nessa epístola, que ele, com frequência, rogava a Deus por seus seguidores, por seus amigos, pedindo que Jesus iluminasse os corações de todos aqueles que estavam interessados em entender a mensagem de Jesus, para que eles pudessem colocar verdadeiramente Jesus em suas vidas, para eles entenderem direitinho o recado de Jesus e, passando desse entendimento, desse conhecimento teórico para a vivência. E ele diz que os ensinamentos de Jesus, sem dúvida nenhuma, eram um tesouro de luz, era uma riqueza que Jesus tinha deixado para todo aquele que o seguisse, para todo aquele que acreditasse. E nesse momento, claro, a gente não pode deixar de fazer uma atualização, porque se Paulo está falando isso para os primeiros cristãos daquela época, imagine quão mais direto não é esse recado para nós. Nós hoje já estudamos o Novo Testamento, já conhecemos as epístolas de Paulo, já temos a doutrina espírita que amplia ainda mais os nossos horizontes, nós não temos mais dúvida nenhuma acerca da existência de Deus, acerca da existência do espírito imortal, do sentido da vida. Nós sabemos que estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, para desenvolver potencialidades, e que o instrumento mais adequado para realizar esse trabalho é a mensagem de Jesus. Jesus é caminho, verdade e vida. Se a gente quiser chegar lá, no objetivo maior da vida, a gente tem que colocar Jesus na nossa vida. E eu quis insistir nesse item da atualização, apesar de ter certeza que vocês sabem disso,
para que a gente não se descuide, para que a gente não se perca, para que a gente não inverta valores, para que a gente não acabe gastando mais tempo com trabalho, com ganhar dinheiro, com fazer ginástica, com fazer compra, somando essa carga horária, botar na balança e ver quanto tempo eu estou gastando na busca material, quanto tempo eu estou investindo na conquista espiritual, imortal, eterna. Nós estamos aqui na Terra, nessa abençoada escola terrestre, é para aprender, é para conquistar conhecimento, conquistar valores espirituais, imortais, que são a nossa bagagem, que são os verdadeiros valores que nós levaremos quando retornarmos à pátria espiritual. Tudo mais, casa, carro, etc., todas essas coisas que deslumbram as pessoas no mundo materialista, ficam. Até o nosso corpo fica, nem o nosso corpo nos pertence. O que vai conosco são as virtudes, são os valores espirituais que nós tivermos vivenciado. Quais são esses valores espirituais? É o amor a Deus, o respeito a Deus, o colocar Deus e a sua lei na nossa vida, é o amor que nós damos ao próximo. Amor não só caridade material, amor, caridade espiritual, amor, saber ouvir o outro, amor, emprestar o ombro para o outro desabafar e descansar. Amor, perdoando quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas nos ofendem, não alimentando melindres, mágoas, raivas, ódios que por vezes acabam perdurando para outras encarnações. Nós estamos aqui para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a tolerar. E mesmo que uma pessoa nos faça uma coisa dolorosa, terrível, até inesperada para o nosso coração, para a nossa sensibilidade, em vez de focar o fato desagradável, a gente tem que, por amor, pensar, essa pessoa que está fazendo isso não está bem, doente da alma, ou está num momento infeliz, ou está com algum problema, está estressada, ela não está raciocinando bem, usando bem o seu livre-arbítrio, porque se ela estivesse bem, ela não faria isso. Então, é essa bagagem que Jesus nos ensina e que Paulo enfatiza com muita clareza nas suas epístolas. Ele nos ensina a viver a vida com esse sentimento de fé, com essa compreensão maior acerca do que é verdade, né? E isso, é claro, não é fácil, nós sabemos por experiência própria, mas é exatamente nesse trabalho do dia a dia, às vezes sofrido, às vezes com lágrimas, às vezes nos decepcionando até conosco mesmos, é que nós vamos devagarzinho construindo a nossa renovação espiritual. Vamos nos libertando das nossas tendências inferiores. Vamos deixando de cometer atos que são desrespeito à lei que é amor. Vamos deixando de fazer qualquer ato de desamor. Vamos nos preocupar verdadeiramente com a nossa reforma íntima, com a reeducação de nós mesmos, priorizando o desenvolvimento das virtudes ensinadas por Jesus. Não é fácil, repito, é trabalho para muitas vidas, mas pelo fato de ser um trabalho complexo, longo, difícil, não é para a gente desanimar, pelo contrário, para a gente se empenhar ainda mais. E a mensagem de Emmanuel, comentando versículos do Novo Testamento, dizendo que
a natureza não dá saltos, que tudo começa do pequeno, que uma grande construção pode ser um arranha-céu, é construído tijolinho a tijolinho, que uma floresta não surge pronta de um dia para o outro, ela surge da semente pequenina, que está lá enterrada na terra, fazendo o esforço para desabrochar e se desenvolver, né? A nossa instrução, ninguém nasce sabendo ler e escrever, nós aprendemos na cartilha, nós identificamos as letras, nós identificamos as sílabas, as palavras, e devagarzinho é que vamos constituindo a estrutura da nossa linguagem. Então, nós espíritas não podemos deixar de valorizar as singelas oportunidades, quaisquer que elas sejam, dentro do lar, fora do lar, em relação ao outro e em relação a nós mesmos. O seguinte, por favor. Esse versículo é lindo. Paulo, com muita sensibilidade, ao se referir à sua família, humanidade, ele faz o paralelo com o corpo, com o nosso corpo. Veja que comparação didática, clara e objetiva, né? O que é que nós vemos no nosso corpo? Vários órgãos, né? Internos e externos, funcionando harmoniosamente, se ajudando reciprocamente sob o comando do espírito, sob o comando da razão, né? Então, esse mesmo trabalho que acontece no nosso corpo, as nossas mãos nos ajudando a escrever, a comer, a tomar banho, ou enfim, a qualquer atividade, os nossos pés nos ajudando nas nossas caminhadas, o nosso pulmão, o nosso coração, enfim, tudo funcionando discretamente, silenciosamente, harmoniosamente, para que a estrutura toda do corpo esteja em condições para o trabalho que tem que realizar nessa vida. E esse mesmo raciocínio, ele pede para a gente transferir para a família, humanidade. Cada um de nós é um membro dessa família, cada um tem a sua oportunidade de colaborar, de ajudar, de participar, de fazer uma singela parcela que seja pelo bem comum, para que o objetivo, o alvo, seja atendido. E qual é o objetivo? Individual e coletivo, é progredir. Nós estamos aqui para progredir. Há uma comparação de Emmanuel que eu gosto muito, em que ele compara a humanidade, a cada criatura, a um instrumento de uma orquestra. Eu já comentei isso com vocês. Cada instrumento tocando afinadinho para que a melodia bonita aconteça, né? Então, nós não podemos perder esse foco, saber que fraternidade é lei, que essa colaboração cristã é dever de cada cristão, mesmo com as pessoas difíceis, mesmo com as pessoas que não nos compreendem, que não nos retribuem, que não estejam merecedoras, entre aspas, dessa nossa dedicação, porque não nos compete julgar o outro, nós temos que seguir a lei divina. E o que é que a lei divina ensina? O que é que a natureza nos mostra? O sol nasce todo dia para todos, para bons e maus. Todos os benefícios, flores, frutos, sol, a beleza do planeta, está aí à disposição para todos. Deus não faz diferença de ninguém. E se nós queremos ser verdadeiramente cristãos, temos que estar sintonizados nessa sintonia da lei divina. Bom, peraí.
E ele insistia muito nessas colocações de colaboração, de aceitação, de respeito ao outro, de respeito às diferenças individuais, que já existiam naquele tempo, com maiores complicações, mas não quer dizer que não existam hoje. Mas naquele tempo, como repito, os judeus se consideravam criaturas excepcionais, privilegiadas, eleitas, né? Desprezavam os demais, como eu disse ainda há pouco, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, nos permitir cometer esses erros, porque nós já sabemos, nós já aprendemos com Jesus que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. E aí, o atualizar que eu coloquei aí, nesse momento, é para dar oportunidade para cada um, nesse instante, se perguntar qual é a qualidade da nossa postura, da nossa convivência com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Simpáticos ou não, amigos ou não, inimigos, o inimigo hoje estava em pauta aí na nossa reflexão ainda há pouco, né? O que nos cabe fazer? Julgar, criticar, agredir? Claro que não. Amar, envolver, sempre que possível, em paz, amor e luz, porque crescemos juntos. Cada vez que eu ajudo o outro, eu estou crescendo e o outro também. Podemos passar para o próximo. A síntese mais perfeita do pensamento teológico de Paulo, vocês sabem, é fora da caridade não há salvação. Há aquele texto de Paulo que está na Epístola aos Coríntios, que nós vamos estudar daqui uns dias, que diz que a caridade, que é a vivência do amor, é o sentido real, efetivo da vida. Se eu não tiver caridade, a vida não tem sentido, né? E ele demonstrava, através de palavras e atos, que ele realmente acreditava nisso. E se esforçava em compartilhar essa sua certeza, essas suas ideias, esses seus sentimentos elevados com todos aqueles que o seguiam, que o ouviam. E recomendava insistentemente, de diversas formas, em diferentes ocasiões, que é preciso que cada um deixe o homem velho de lado e viva a vida nova em Cristo. E aqui, outra vez, a gente se pergunta, como está o nosso pensar? Como está o nosso sentir? Como estamos agindo no dia a dia da nossa vida, de manhã, de tarde ou de noite, na rua, ou no trabalho, ou no trânsito? Nós estamos agindo como verdadeiros cristãos? Eu até peço a vocês para lerem o capítulo 4, 5 e 6 dessa epístola, em que ele analisa de uma forma bem detalhada essas atitudes que nós precisamos adotar. Podemos passar para o próximo. Muito interessante, enquanto eu estava preparando a aula, eu estava constatando que ele fala com uma linguagem diferente, colocações diferentes, mas ele está falando a mesma coisa que a doutrina espírita nos ensina hoje. Ele está fazendo referências à lei do progresso. Ele sabia, ele já conhecia a lei do progresso, a lei divina do progresso. Ele já sabia que nós somos seres perfectíveis, factíveis de perfeição, que nós temos condições de desenvolver a nossa potencialidade divina. E, mais ainda, ele sabia que para que esse trabalho do desenvolvimento do ser espiritual que somos, em latência, é preciso do apoio da terapia do Evangelho, porque o Evangelho
é, sem dúvida nenhuma, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, sem dúvida nenhuma, são o roteiro seguro para que nós possamos realizar a nossa transcendência, né? E aí, vendo Paulo falar disso há quase 2000 anos atrás, e vendo a doutrina falar disso atualmente com tanta clareza, eu pergunto a vocês, nós podemos viver despreocupados desse esforço de estudo, desse esforço de reforma íntima? De jeito nenhum. Temos que estar atentos em relação à mensagem do Evangelho, abraçar o Evangelho, colocar as lições do Evangelho, colocar Jesus na nossa vida. Temos que estar atentos, combatendo o egoísmo, porque nós já sabemos, a doutrina espírita ensina, é a chaga da humanidade. Toda vez que eu penso em mim, que eu me acho superior ao outro, que eu me acho no direito de criticar o outro, de lesar o outro, de qualquer forma, material, moral ou espiritualmente, eu estou sendo egoísta, eu estou dizendo para mim mesmo e para o mundo que eu me considero mais importante do que todas as outras pessoas, né? Então, com esse egoísmo, eu caio no orgulho, ao me julgar mais importante do que os outros. E me esqueço de que o primeiro degrau da nossa escada evolutiva, escalada evolutiva, é a humildade. Precisamos cultivar a humildade. Humildade em hábitos de vida, humildades em tom de voz, humildade nas minhas atitudes, enfim, no aspecto material e no aspecto moral, espiritual também. Pegando esse pacote aí, egoísmo, orgulho, vaidade e humildade, eu me lembro daquela passagem de Jesus, que está lá no Novo Testamento, que ele diz que não saiba a sua mão direita, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. A nossa humildade tem que ser tal, tem que ser tamanha, que não é só o outro que não deve, não precisa saber do que eu faço, do bem que eu faço, do esforço que eu estou fazendo para seguir a Jesus, das minhas conquistas espirituais. Eu mesma não posso me vangloriar. As duas mãos são minhas. As duas mãos me pertencem, pois essa não pode saber o que essa está fazendo. Tal o teor de humildade que Jesus nos ensinou e que espera de nós, né? Então, também para que possamos estar bem protegidos em relação ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, lembra Paulo aí na epístola, é preciso que nós reconheçamos a singeleza do nosso grau evolutivo, a nossa própria condição moral. Paulo falava disso 2000 anos atrás, a doutrina está aí falando com mais clareza para nós, que somos seres imperfeitos, que ainda temos muitas arestas para aparar. Podemos passar para o próximo. Estudiosos do Novo Testamento, em especial das epístolas de Paulo, nos sugerem, nos aconselham a dividir as epístolas de Paulo em dois níveis, dois tipos. O primeiro nível, o primeiro tipo, o de cunho doutrinal, que é exatamente aquele trabalho que Paulo faz explicando os mistérios da vida espiritual, né? Os mistérios de Deus, os mistérios da lei divina, que só podem ser compreendidos por nós através da fé, através da intuição. A gente sabe bem disso, né? E o segundo tipo, no trabalho de Paulo, o segundo nível, é aquele momento em que ele parte para conclusões
de todos os itens, de todas as informações indispensáveis e imprescindíveis para estruturar a vida moral do cristão. Podemos passar adiante. Quantos minutos eu tenho? Mais 10 minutos. Uhum. Nessa epístola, nós encontramos reflexões riquíssimas acerca da unidade e pluralidade das existências. Vejam vocês que beleza, né? Acerca da pureza da vida, acerca do conceito da família cristã. Ele, nessa epístola, faz referência a uma armadura espiritual. Inclusive, Emmanuel escolheu esses versículos para escrever alguns dos capítulos dos seus livros, da sua série. O capacete que nos protege, a armadura que protege, né? Vocês já devem ter... Né? Pois é. Então, a fé, o estudo, essa nossa busca, essa nossa sintonia com Jesus, realmente é a nossa proteção maior, é o nosso campo de força, é a nossa armadura espiritual, a couraça de justiça que nos protege, né? E que nos ajuda a escapar de grandes tragédias morais na nossa vida, né? E, considerando a importância dos ensinamentos de Jesus, Paulo diz aí, a essa altura, na minha epístola, que cada cristão, cada um de nós, não só Paulo, não só Jesus, não só os grandes líderes do cristianismo, mas cada um de nós tem um compromisso consigo mesmo e com Deus de propagar o evangelho da paz. Nas lutas do dia a dia sobre o aspecto material e sobre o aspecto espiritual. Podemos passar adiante. É evidente que cada um vai realizar esse trabalho de acordo com o seu grau evolutivo, mas voltamos a falar da singeleza das oportunidades que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Apesar da singeleza dos nossos talentos, nós sabemos, podemos divulgar o Evangelho, podemos colocar luz na vida de muita gente, né? Bom, na Epístola aos Filipenses, os filipenses viviam na Macedônia, e a igreja de Filipos foi a primeira fundada por Paulo na segunda viagem. E é interessante, né? O que é afinidade espiritual? Existe, desde que o mundo é mundo, entre diversos graus evolutivos dos espíritos, inclusive Paulo tinha um carinho muito especial com os cristãos desse grupo. Com eles, ele estabeleceu laços puros e fraternos, e não só de Paulo em relação a eles também em relação a Paulo. Essa comunidade dos filipenses deu um apoio enorme para Paulo, inclusive eles sempre estavam angariando recursos, dinheiro e o que fosse necessário para mandar para a manutenção da Casa do Caminho, para ajudar na fundação de novas igrejas cristãs. Paulo recebeu um apoio muito especial desse grupo, né? E ele não se acanha em demonstrar esse carinho especial que tinha pelos filipenses, e nessa carta que ele escreve na prisão, ele abre o coração e fala mesmo o quanto que gosta deles, o quanto que é grato a eles pela ajuda, pelo apoio material e moral que eles têm dado sempre, né? E a conversa de Paulo nessa epístola é a mais pessoal de todas as suas epístolas. Podemos passar para o próximo.
O conteúdo dessa epístola, como sempre, qual era o foco? A preocupação maior de Paulo. Primeiro, eu já contei para vocês, ele agradece o apoio, os recursos enviados, não só pelos filipenses, como também pelos da igreja da Tessalônica e de Corinto. Agradece também o apoio que ele recebia, apoio e solidariedade que ele recebia nas suas prisões. A gente sabe que a prisão de Paulo, porque ele era de estirpe nobre, era um doutor da lei, era um romano de boa família, a prisão dele era relativa, não era nem todas foram de colabouço e correntes. Houve momentos assim, mas nesse momento em que ele escreve essas epístolas, ele só está com a liberdade limitada. Ele não pode viajar, ele não pode sair, mas ele podia receber visita. E muitos amigos o visitam. E esse carinho, esse apoio dos amigos, para ele é muito importante. Aliás, a gente sabe, ditado popular, que se a gente quiser saber quem são os nossos verdadeiros amigos, a gente não deve procurar no momento que a gente está dando festa. A gente deve procurar nos momentos que a gente está passando apuro, quando a gente está com necessidades maiores, né? E os amigos de Paulo eram verdadeiros amigos e não o desampararam. E ele, sentindo essa gratidão, vejam como é importante a amizade. É outro item dessa epístola que nós não podemos deixar passar despercebido. Aprender a ser amigo, cultivar a amizade, abrir espaço para pensar no outro, para fazer uma gentileza para o outro, para dar um telefonema, para fazer uma visita, ter um casamento, vai prestigiar, nasce um bebezinho, vai prestigiar, é uma formatura, vai lá compartilhar daquele momento feliz, daquela família amiga. Essas singelas atitudes fortalecem os nossos laços de amizade. E amizade é fraternidade, meus queridos. A gente não pode viver fechado na concha do nosso egoísmo ou viver naquela doce ilusão. A minha família, eu, meu marido, minha esposa, meus filhos, o resto é o mundo lá fora. Não! A gente tem que aprender que ir se exercitando a amar a nossa família, a humanidade, sem fazer distinção. Amar igualmente. Com o mesmo amor que eu amo meu filho, eu devo aprender a amar a todas as criaturas que são meus irmãos. E nessa tônica de amor pleno, de amor fraternal, Paulo escreve nessa carta, essa frase que eu achei tão linda, que eu coloquei até em azul, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Então, racionalmente e de sentimento, que nós teçamos o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante, a fim de poder discernir o que é importante, para que sejais puros e irreprováveis no dia do Cristo. Vou atualizar ali, eu já antecipei, já comentei o suficiente, vocês já estão convidados a pensar qual é o seu nível de amizade. Que categoria de amigos vocês são? O quanto vocês já aprenderam a ser fraternos e solidários? Estou falando vocês, mas, claro, somos todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, né? Não podemos ser mais amigos de um do que de outro, não podemos ser amigo de um porque ele é rico, porque ele é importante, porque ele tem uma casa bonita. Não. Olhar o ser humano e estar sempre preocupado em fazer o melhor, em dar o melhor, nesse nível de carinho, de respeito, de amor fraternal. Podemos passar adiante. Esse slide eu quis trazer essa foto, porque ela mexe muito comigo, eu fiz questão de compartilhar com vocês. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida, quando nós aprendemos a amar,
sem julgar, amar com verdadeiro carinho, com verdadeiro respeito. Eu não julgo que tipo de vida que aquela pessoa leva, se eu aprovo ou desaprovo, não. Eu coloco o amor, aquele amor maior, aquele amor fraternal ensinado por Jesus, aquele amor que Jesus diz que a gente deve dirigir até para os nossos supostos inimigos. Quando a gente consegue isso, introjetar esse amor no nosso ser, nós nos tornamos fortes elos dessa corrente de fraternidade, que é a coisa mais importante da vida. Podemos passar adiante. Paulo continua com a sua conversa fraterna nessa epístola, comenta os benefícios do encarceramento, isso aí eu quis colocar para lembrar de comentar com vocês. Veja o que é um espírito esclarecido, equilibrado e que tem fé. Em vez dele ficar lá com a sua liberdade limitada, reclamando, poxa, que horror, estou cansado, como nós estamos aí com o Covid, né? Todo mundo, quando é que isso vai acabar? Não aguento mais, né? Todo mundo reclamando. Ele não reclama. Em vez de ver o lado menos agradável do encarceramento, ele consegue ver o lado bom. E diz mesmo para os amigos dele, que bom que eu estou tranquilo aqui, podendo escrever para vocês, podendo passar para vocês o fruto das minhas reflexões, dos novos aspectos do Evangelho que eu vou recebendo do alto, né? E enquanto ele estava preso, seus amigos estavam fazendo o trabalho da divulgação. Outros espíritos estavam tendo a oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. É verdade que dentre esses divulgadores do cristianismo, havia os bons e havia os maus, né? Esse maus aí, entre aspas, ignorantes. Jesus se refere a eles, aos falsos cristos e falsos profetas, que existem não só em relação a desencarnados, mas também em relação aos encarnados, né? Então, naquele momento, quando Paulo estava preso, tinha muita gente pregando o Evangelho de Jesus. Uns estavam pregando certo, outros estavam pregando errado, né? E a gente vê que esse incidente, essa inconveniência acontecia há 2000 anos atrás, como continua acontecendo hoje, né? Vejam vocês, nesse mundo moderno, quantas igrejas estão aí nos 4 cantos da terra, algumas falando absurdos, outras funcionando como verdadeiras empresas, trabalhando por ambição, trabalhando por dinheiro, mas os seus líderes trabalhando por orgulho, por vaidade, por personalismo, inventando rituais complicados, construindo templos absurdamente luxuosos, né? Não vou entrar em detalhe para não parecer crítica. Mas, com o olhar cristão de Paulo, sabe o que ele concluía? Está tudo bem, falando certo ou falando errado, no passado ou no hoje, diz a doutrina. Essas igrejas materialistas, mundanas, interesseiras, ambiciosas, por razões equivocadas, estão divulgando a mensagem de Jesus, estão falando de Jesus, estão fazendo as pessoas pensarem em Jesus. E, num determinado momento, cada coração que está ouvindo aquela mensagem desfocada vai achar o seu caminho, interessada, que já está na figura de Jesus,
vai achar o seu caminho, um caminho melhor, um caminho mais correto. Isso, inclusive, aconteceu conosco, né? Guardando as devidas proporções, nós estagiamos no cristianismo, nós estagiamos no protestantismo, e, de repente, a gente descobriu a doutrina espírita, com todo respeito pelas demais religiões. Nós lá não encontrávamos a beleza e a clareza que nós encontramos na doutrina, mas ela foi útil, foi ponte para nós chegarmos nesse nosso momento de doutrina espírita, né? Podemos passar para o próximo. O tempo já estourou, tá? Tá bom. Então, nesse slide, eu ainda comento o quanto que ele abriu o coração para os seus amigos, não só em relação à gratidão, mas dando o seu testemunho, falando das suas conquistas, falando do que ele sentia, né? Reflexões importantíssimas. Por exemplo, o desejo era partir, mas o ficar era mais necessário pela oportunidade de servir a todos. Imaginem vocês o quanto que ele devia estar cansado, velhinho, depois de chicotadas, de naufrágios, de todas aquelas coisas difíceis que ele viveu, de todas as perseguições, apedrejamentos, etc. Com certeza, em alguns momentos de dor, de cansaço, ele devia pensar, pô, tá bom de parar agora, né? Seria bom poder desencarnar e partir. E eu pergunto a vocês, será que isso não acontece conosco? Quando nós estamos atravessando alguma fase de vida mais difícil, de sofrimentos materiais, morais, espirituais, de doenças físicas tão comuns aqui no nosso plano, né? Tem tanta doença que eu acho que até a gente adoece pouco. Muitas vezes a gente pensa, nossa, estou cansada aqui, tomara que Deus se lembre de mim. A gente fala bonitinho, mas a gente está desejando. Mas a gente aprende aí, leiam essa epístola, vocês vão ver que não é bem assim. A gente tem que fazer o melhor em qualquer circunstância, né? Porque a gente já tem aquela compreensão maior em relação ao nosso compromisso com a vida, né? Eu não vou ler o resto não, porque o nosso tempo está esgotado. Vamos passar para o slide seguinte. Paulo diz para os cristãos daquela época, mas o recado é para nós. Sem dúvida nenhuma, Jesus é o marco de uma nova era para a humanidade. A doutrina fala isso também. Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Precisamos levar a sério as suas orientações. Dizia Paulo aí na epístola, fazei tudo com humildade, tudo que ele tinha ensinado, tudo que ele tinha aprendido com Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. É para a gente fazer com humildade, sem competição, sem vaidade, sem murmurações. Esse murmuração é tão importante que também Emmanuel escolheu o versículo para fazer um capítulo. Vocês certamente já viram. Então, ficar queixando, reclamando de tudo, relacionando as nossas dificuldades, as nossas sombras, né? Os nossos problemas, as nossas quedas. Não, isso é perda de tempo. A gente não precisa vitalizar o lado negativo da vida. A gente tem que aproveitar o tempo, olha a lição de hoje de novo, nessa abençoada escola terrestre, para fazer coisas boas. O que são coisas boas? Que realmente ajudem no nosso crescimento espiritual, que ajudem na constituição da nossa bagagem, naqueles valores que nós levaremos, como eu disse ainda há pouco, no nosso retorno para a verdadeira vida, né? Então, não estamos dispensados em momento algum
de viver sem ser dentro dos padrões do Cristo. Diz Paulo, viver em Cristo, para Cristo e na direção de Cristo. Ele era demais, né? Mesmo que a gente cometa alguns equívocos, algumas vezes, apesar das nossas boas intenções, em vez de fazer o certo, a gente faz o errado, a gente não pode desistir, a gente tem que recomeçar, tem que retomar o trabalho seguindo a Jesus. O quadrinho que eu pus ali do lado é muito bom. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Sem discussões. Tem um ditado popular que diz que uma das maiores sabedorias da vida é a gente não querer ter razão, é a gente querer ter paz, né? O próximo, por favor. Recomendações para os cristãos daquela época, mas, repito, atualíssimas para nós. Demais. Ocupai-vos de tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, bom, ou que de qualquer modo mereça louvor. Só pensar em coisa boa, só falar de coisa boa, só fazer coisa boa. Coisa boa, o que é? É o que se harmoniza com a lei divina, né? O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim. O que eu ensinei, ele está dizendo, isso praticai. Ele está falando, os cristãos daquela época está falando para nós. E se a gente fizer isso, o Deus da paz, com certeza estará conosco. O seguinte, por favor. Ixi, meu Deus. A Epístola aos Colossenses eu vou deixar para vocês estudarem só na apostila. Mas aqui eu vou só fazer um ligeiro comentário. É que entre os cristãos colossenses, havia um outro perigo, além da interferência judaica, do sincretismo judaico, havia a interferência de cultos pagãos. Então, tinha muita gente nessa região que fazia culto aos anjos, culto a forças cósmicas, tinham aqueles rituais religiosos, entre aspas, de festa de lua, festa de fogueira, festa sim, enfim, que ainda existe, que ainda acontece. Vocês sabem que há muitos grupos espiritualistas que fazem reuniões em lua cheia, reuniões em torno de fogueira, né? Enfim. E Paulo está alertando, naquele tempo, e a nós hoje, que tudo que é fora dos ensinamentos de Jesus é supérfluo. Não tem nada a ver com o Evangelho. O nosso foco, a nossa preocupação tem que ser com o Evangelho. Outro slide, por favor. Paulo insiste que essas práticas místicas sejam ignoradas. Atualizemos, hoje em dia, no meio dos cristãos, no meio dos espíritas, surgem, como ervas daninhas, algumas práticas mistas, que não devem ser aceitas, acatadas, aprovadas por nós. Mantenhamos a pureza doutrinária. Paulo insiste que Jesus trouxe o essencial para nós, que é a lição do amor a Deus e do amor ao próximo, né? Esse padrinho também é um versículo muito importante. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles. Andai. Seja o lema da nossa vida. Isso. O próximo slide, acho que agora é o último. Não é. Vamos pular esse, vamos para o outro. Isso. Vai ser um encerramento, uma prece que nós vamos fazer juntos, nessa sintonia de Paulo. Glorifiquemos ao Senhor.
ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, único que faz maravilhas, do micro ao macrocosmos, né? Que fez os céus com sabedoria, que firmou a terra sobre as águas, que fez os grandes luminares, que fez a lua e estrelas que presidem a noite. Porque Deus é bom, porque sua misericórdia é eterna. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Desculpem ter estourado no tempo.